Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade e entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje entraremos num tema que eu sei que dividirá muitas opiniões. Pelo fato não da verdade, mas sim pelo elo religioso. Um elo religioso que já habita em vossos corações, infelizmente. Mas, como eu vos disse, e sempre tenho dito neste canal, vim para vos trazer toda a verdade. E hoje, mais uma vez, trarei a verdadeira história de Paulo de Tarso, conhecido pela igreja como Paulo, ou Saulo, como é o seu verdadeiro nome, Saulo de Tarso. Sei que muitos irão questionar o vídeo, sei disso, pelo fato do coração erudito, já inclinado para o elo da profanação da verdade, e não para o elo da verdade, e por isso irão questionar. Mas eu espero que aqui fique muito claro, como eu sempre deixo claro, não estou contra nenhuma religião, eu aqui estou falando da verdade. E para mim o que importa é mostrar a verdade, e não apenas um elo religioso. Não. Aqui eu quero abrir os olhos de vós. Esta é a minha, vamos dizer assim, a minha missão. Mostrar para vós a verdade, para que vós possam se deslaçar dessas correntes das quais vos prende em um caminho do qual não há luz. Não há luz. Então, por isso eu vim, para vos mostrar a verdade e lhe mostrar realmente o que aconteceu. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e vamos conhecer a verdadeira história de Saulo de Tarso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola do Discípulo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, a linha do tempo do apóstolo Paulo como você nunca viu antes. Seria impossível a gente esgotar tudo aquilo que Paulo fez, as suas viagens, os seus escritos, em um vídeo de YouTube. É preciso muito estudo. E por causa disso, a Thomas Nelson trouxe para o português os comentários de N.T. Wright, que é o maior erudito, o maior especialista na vida do apóstolo Paulo hoje em dia. E isso veio para o português num box chamado Paulo para Todos. Nesse material você encontra tanto uma biografia do apóstolo Paulo como um comentário deste grande erudito, N.T. Wright, sobre cada um dos seus escritos. Se você realmente quer aprender mais sobre a fé cristã, você precisa passar por este material, porque Paulo foi o maior escritor do nosso Novo Testamento. Nós precisamos estudar a vida do apóstolo Paulo através de materiais ricos como esse. Você pode... Por que será que ele foi o maior escritor do Novo Evangelho, como eles dizem, o Novo Testamento? Por que será? Vós irão entender mais à frente. Vamos lá. Adquirir tanto na Thomas Nelson como em qualquer outras livrarias. Ele é fortemente indicado por nós da Escola do Discípulo para você se aprofundar no estudo da vida do apóstolo Paulo. E lembrando que também você pode se tornar membro do canal Escola do Discípulo através do botão Seja Membro. Quando você clica ali, abre algumas opções para você se tornar um mantenedor, seja com 5, 15, 30 ou 50 reais, o valor que Deus colocar no seu coração para ajudar a Escola do Discípulo a continuar crescendo e espalhando a mensagem do Evangelho para muitas pessoas. Como é bom receber você aqui para mais um vídeo da Escola do Discípulo, esse especial que nós estamos fazendo sobre a vida do apóstolo Paulo, a linha do tempo do apóstolo Paulo. E como sempre, deu um trabalhão para poder fazer esse vídeo, e a única coisa que nós pedimos para você em troca é que você deixe aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e compartilha também com seus amigos, que isso já vai ajudar
muito a todos nós aqui na Escola do Discípulo, todos vocês que gostam do nosso trabalho na Escola do Discípulo. A gente está muito feliz de ter você aqui de novo. Hoje nós vamos falar desse que foi um dos maiores missionários de todos os tempos, o apóstolo Paulo, responsável por grande parte do Novo Testamento. As suas viagens missionárias, o seu labor missionário mudou o rumo da história da igreja. Como nós já vimos no documentário da história do cristianismo, como você nunca viu, se você ainda não assistiu, inclusive, corre lá para ver. Já falamos como que o apóstolo Paulo influenciou a história. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida dele. Paulo, ou Saulo, né, que nasceu como judeu da tribo de Benjamim, ele tinha a cidadania romana e nasceu na cidade de Tarso, né, uma província. Minha nossa. É sério isso? Como podes isso? Às vezes eu fico tentando entender certas coisas, mas é um pouco difícil de compreender. Mas vamos lá. Cidadania romana e ao mesmo tempo um fariseu. Como podes isso? Aqui é muito simples de nós entendermos, meu irmão e minhas irmãs. Quando nós lemos em Atos, no capítulo 22, Saulo está sendo preso. E quando ele vai preso, os centuriões ali começam a torturá-lo. E nesta tortura, um dos centuriões que estava próximo dele vai até ele e ele diz assim: tu sabes que não é lícito torturar um cidadão romano. Aí opa, peraí, como é que é? Tu és cidadão romano? Aí ele disse: sou sim. Aí ele corre e vai até o coronel lá, o general, e diz: olha, capitão, o homem lá, ele é um cidadão romano, tu não pode fazer isso. Aí ele: como assim? Vai lá com ele. Aí o soldado, o que era o comandante lá, vai até ele e pergunta dele: tu és cidadão romano? Ele disse: sou. Ele disse: pois eu também sou. Mas eu adquiri a minha cidadania romana com uma boa quantia em dinheiro. Aí ele: pois é, mas eu sou romano de nascença. Opa, peraí. Romano de nascença? E agora a igreja me mostra um Paulo que não é romano? Ou seja, que é um judeu? Como assim? Vamos mais para frente e vamos entender um pouco mais profundo isso. Província da Sicília. Só que ele não cresceu ali na cidade de Tarso, mas ele cresceu em Jerusalém. Paulo havia sido criado num lar onde se preservavam os costumes judaicos e ele foi instruído também aos pés de Gamaliel, um fariseu conhecido da escola de Hilel. Portanto, Paulo conhecia toda a tradição judaica, a lei e os profetas do Antigo Testamento. Mas ele também... Não. Saulo de Tarso era romano, nasceu e viveu num berço romano. Esse aqui, que era da academia de Gamaliel, esse aqui é Paulo, o discípulo, Paulo, o cananeu. Esse aqui era fariseu, verdadeiramente. Mas esse era o discípulo que andou com o Mashiach. Não o Saulo de Tarso, não o perseguidor do evangelho, não. Esse aqui, Paulo, o discípulo. Saulo de Tarso, o romano. Esse aqui é outro, vamos dizer, são dois seres totalmente diferentes um do outro. Dois seres totalmente diferentes um do outro. Mas vamos mais para frente entender toda essa história. Também foi criado em meio ao mundo helênico, ao mundo grego. Assim ele conhecia a língua falada no mundo todo e também os conceitos e filosofias do helenismo. Além disso, tinha o privilégio de ser um cidadão romano e por direito de nascimento, o que lhe dava alguns privilégios como de ser liberto da prisão, de evitar ser castigado e até de pedir para ser julgado pelo próprio César. Isso dava a Paulo uma formação fantástica,
Podemos dizer que Paulo era um homem de 3 mundos: judeu, grego e romano. Então Paulo era um judeu cumpridor da lei. Ele era Não. Se for Paulo o discípulo, sim, cumpridor da lei. Mas se for o Saulo de Tarso, nunca foi cumpridor da lei. Basta a gente olhar a perseguição que ele houve em cima da igreja. Da igreja não, né? Dos mensageiros. A igreja é um ícone criado já por eles. Em cima dos mensageiros da paz, a perseguição que ele comete. Se ele fosse um cumpridor da lei, ele jamais faria isso. Gamaliel, em uma das, vamos dizer assim, em uma das suas aparição dentro do Evangelho que está aí, do Novo Testamento, ele é um homem de extrema sabedoria. E ele, como já se dizem muitos aí, ele é um dos que se coloca a favor daquilo que estava sendo apregoado. Não diretamente, mas ele, vamos dizer assim, ele dá uma apaziguada naquilo. Por quê? Porque ele compreendeu em sua sabedoria que aquilo não provia de homem algum. Porque ele já passava por 2 situações das quais ele ficou um pouco meio sem entender aquilo. E aí ele chega, quando Shimon Kefá e Ayan são presos ali e eles seguram eles ali, ele chega para os membros que estão ali e diz: olha, meus irmãos e meus irmãos, né? Se esses homens provêm de homens, eles passarão. Mas se eles provêm do Todo-Poderoso Yah, nós não podemos fazer nada, porque a palavra será proclamada e será dita, infelizmente. A não ser que vós estejam agora contra o Todo-Poderoso Yah e não queiram que essa palavra seja dita. Mas se essas palavras forem de homens, passarão. Mas se não forem, permanecerão. E nós não podemos fazer nada para que isso não aconteça. E aí ele se coloca a favor, não a favor, mas também não contra. Ele apazigua a situação. E Gamaliel, esse mestre da lei, ele ensinava de uma forma coerente o que era essa verdade. Então, quando eles dizem que ele era um fiel escudeiro de Gamaliel, isso não existe. Não existe. Não. É apenas uma, vamos dizer assim, é uma dualidade de personalidade da qual as escrituras, quando elas vão sendo escritas, esse Saulo de Tarso, ele se transforma em Paulo. E quando ele se transforma em Paulo, ele toma todas as cartas que eram do discípulo Paulo para si. Agora ele é Paulo, o único que existe. E por isso vós não veem o outro Paulo como discípulo. Porque se houvesse esse Paulo dentro dos discípulos, haveria esta contradição da verdade. Muitos iriam dizer: não, essas cartas não são de Paulo discípulo, são de Paulo o apóstolo, ou seja, aquele que veio depois. Mas isso é uma invenção tão grandiosa da igreja e uma mentira contada ao longo do tempo, do qual vós irão descobrir hoje toda a verdade. Mas vamos mais à frente. fariseu e ele se tornou muito zeloso. Ele se tornou tão zeloso que quando os seguidores de Jesus começaram a aparecer, ele foi um dos primeiros a começar a perseguir também. A gente não sabe muito bem como era a aparência do apóstolo Paulo. Se ele era alto, baixo, feio, bonito, barbudo, careca. Não dá pra saber, existem várias especulações. Alguns dizem que ele era baixinho, barbudinho, careca. Em 2015, inclusive, anunciaram que o Hugh Jackman iria fazer o papel do apóstolo Paulo em um dos filmes. Imagina só como seria ter o apóstolo Paulo Wolverine. Seria bem interessante. Mas, seria legal. Ia ser bem marcante. Ia mostrar mesmo a verdadeira personalidade de Saulo de Tarso. O carrasco da igreja que nunca foi apóstolo. Nunca foi. Mas vamos mais à frente.
Infelizmente, eu acho que esse projeto nem foi pra frente. A gente não sabe qual era a aparência do Paulo, mas a gente sabe muito do seu caráter e da sua vida e da influência que ele teve no Evangelho. E a nossa linha do tempo vai começar por volta do ano 30, 31 depois de Cristo. É importante dizer uma coisa aqui, que quando nós falamos de datas dessa época, é um período muito antigo e não dá para ter certeza absoluta de quando muitos eventos aconteceram. Então o que nós temos aqui são datas aproximadas. Então aproximadamente por volta do ano 30, 31 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido. Jesus morreu aí por volta do ano 30 depois de Cristo. Mas Jesus não morreu com 33 anos? Mas é que na verdade a data tá meio errada. Jesus ele nasceu de fato cerca de 3 anos antes de Cristo. Então ele teria morrido por volta do ano 30. E no ano 30 a 31 aconteceu o apedrejamento de Estevão, o discípulo Estevão. E Paulo estava lá. E parece que esse apedrejamento de Estevão já começou a marcar a vida do apóstolo Paulo. Ele estava presente, ele consentiu com a morte dele. E Paulo perseguia todos os cristãos que estavam aparecendo, os novos seguidores dessa seita chamada cristianismo, os seguidores de Jesus. Ele era ferrenho em perseguir todos os cristãos. E provavelmente por volta do ano 31, Paulo consegue uma permissão para ir até Damasco e prender todos os cristãos que estavam ali. Acontece que no meio do caminho para Damasco, Jesus interveio na história. E é isso que acontece no caminho de Damasco, quando Jesus o encontra e transforma a sua vida. Paulo passa de um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja a um dos maiores missionários e plantadores de igrejas de que já ouvimos falar. Poderíamos dizer que Paulo é um homem de 3 mundos e um tombo de cavalo. Não estou falando literalmente, mas aquela formação fantástica que Paulo tinha de um mundo judeu, grego e romano precisava ser transformada por Jesus Cristo. Depois dessa experiência atordoadora que chegou a ser... Às vezes eu fico a pensar como vivemos todos esses anos acreditando nessas histórias. Vamos levar para o mundo real. Esse é um mundo de fantasia, da qual não existe. Não existe. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós. Não é o contrário. Se tu não chegas a ele, ele chegas a ti. Não é assim. Não é. E eu posso provar isso com causas e efeito em mim mesmo. Quando eu vivia no pecado, eu nunca ouvi nada. Eu nunca vi nada. Nada me foi revelado. Até o grande dia do qual eu me arrependo dos meus pecados. Volto a observar a lei divina e tentar andar nela. E aí sim, meu Pai me revela as coisas, as verdades das quais eu não conhecia. Mas antes, eu tive que me arrepender de meus pecados. Eu tive que viver uma vida voltada para Ele, olhando as Escrituras, observando o caminho certo. Quando há uma intervenção divina, da qual o ser diretamente é atingido com uma luz cegante, uma voz falando com ele, aqui não há transformação, não há arrependimento, há um temor. Não tem evolução nisso. Você foi surpreendido por algo maior que ele. Mesmo que ele queira fazer algo contrário, ele não conseguirá. Por quê? Porque não há arrependimento verdadeiro no seu coração. Não há. E quando há este, vamos dizer assim, este encontro maravilhoso, sobrenatural, automaticamente o ser já não é mais dono das suas decisões. Não é. O livre-arbítrio é retirado, porque é revelado a ele um elo gigantesco, um elo grandioso do qual agora ele só terá temor. Não chegará ao Todo-Poderoso com amor, com fidelidade, com justiça. Não. Ele está chegando através de um temor. Não há mais evolução para esse ser. Não há.
E por isso eu sei que aqui é apenas um conto de fada, assim como um conto do qual Constantino viveu. Mas isso daqui é uma estratégia tão maravilhosa, tão brilhante, que da forma que ela acontece, ela perpetua toda uma história. Veja que a história ela parece igualzinha à de Constantino. Parece que ele usou a mesma estratégia que Saulo de Tarso usou para manipular depois os cristãos, como é dito. E ele traz essa, vamos dizer assim, esse engano de uma forma suave. Por quê? Havia uma perseguição em cima dos mensageiros da paz de uma forma tão cruel. Eles já tinham matado várias pessoas por causa disso, prendido outras. E aí, do nada, o homem agora se torna Saulo, o apóstolo. Como assim? Saulo ele é contratado pelo povo judeu para fazer isso. Como ele era um homem que vivia em Roma, era um centurião de Roma, era um carrasco de Roma, ele perseguia os mensageiros da paz, contratado pelo povo Yahudim, do qual não queria que a mensagem do evangelho fosse passada de um ao outro. Então ele começa a perseguição dele em cima dos mensageiros da paz. E esses mensageiros são perseguidos, são mortos, muitos são mortos, outros são presos, assim como está descrito nas Escrituras. Mas esse evento do qual ele está comentando nunca existiu. Nunca existiu. Essa é uma estratégia montada. E por isso depois vós vão ver que na história de Saulo, de Tarso, ele passa um tempo longe. Ele some. Só 14 anos depois, quase 15, ele aparece. Por que será? Por que ele sumiu assim? Estava fazendo o quê? Justamente, estava bolando um grande plano para destruir as Escrituras, para destruir aquilo que estava sendo apregoado pelo Todo-Poderoso Yah, pelo Mashiach, mediante a boca dos discípulos. Mas nós vamos entender muito mais à frente. Vamos lá. Saulo, ele fica por uns dias ali até que foi batizado por Ananias. E aí, Saulo, na verdade, ele nem muda de nome, né? Essa é uma confusão que existe de que Saulo teria mudado o nome para Paulo. Mas o texto diz que Saulo, também chamado Paulo. Então, provavelmente o que nós temos aqui é que Saulo é o nome em aramaico e Paulo é o nome latim dele, né? Mais ou menos como John e João. Não. Saulo é o nome dele romano, o famoso latim, né, como eles chamam. Shaul, aí sim, Shaul era o nome aramaico, que era dado ao discípulo Paulo, como é conhecido hoje pela igreja. Aí, como os nomes eram muito parecidos, e eles observaram que Shaul, que é Paulo, o discípulo, o seu nome era bem parecido com Saulo. E aí uniram o útil ao agradável. Começaram a usurpar as cartas do discípulo e ficaram com o Paulo, vamos dizer assim, romano, que é o posterior. Mas vamos mais à frente. James e Tiago é a tradução do nome. Então Paulo, que agora tinha recém-convertido, começa a pregar o evangelho, mas ele não foi muito bem recebido não. As pessoas meio que desconfiaram dele, ele perseguia os cristãos, como é que agora ele está pregando o evangelho? E ele acabou tendo que fugir da cidade de Damasco, escondido dentro de um cesto, para você ver como Paulo não foi muito bem recebido nesse começo da jornada dele. E logo depois que ele foge de Damasco,
ele resolve então ir para Jerusalém, conhecer os apóstolos, conhecer os discípulos. Mas parece que essa viagem não foi muito boa, ele não foi muito bem recebido ali em Jerusalém, não. Então, ele vai ficar meio que recluso nas sombras por cerca de 13 anos. Paulo vai reaparecer no livro de Atos somente alguns anos mais tarde, quando Barnabé o busca em Tarso e o leva até Antioquia, onde passam um ano ensinando. Aos Gálatas, Paulo afirma que 14 anos depois da primeira visita a Jerusalém é que ele sobe novamente para lá. Ele ficou um bom tempo no banco de reservas na sua cidade em Tarso. Isso nos ensina que os processos de Deus na vida de um líder geralmente não são tão rápidos assim. Em sua cidade, aonde? Em Tarso. Opa! Veja que começa a se entender um pouco mais profundo essa história. Eu acredito que agora com o que eu já vos mostrei e com o que eu irei vos mostrar, vós entenderão de uma forma bem clara o que foi isso. Mas vamos mais à frente. Amadurecimento precisa acontecer e às vezes isso implica ficar em segundo plano por um bom tempo. As coisas no reino de Deus acontecem de acordo com o calendário divino e não pela nossa agenda. Peraí. Agora devemos saber o que vem e o que provém do Todo-Poderoso e o que não provém. Achas que uma agenda maligna ela está dentro da, vamos dizer assim, da corrente do tempo do Todo-Poderoso? Não, lógico que não. Ele detesta essas coisas. Ele não quer essas coisas. Mas ele nos deu o direito de escolha. Ele nos deu o famoso livre-arbítrio. Eu posso escolher. Eu posso fazer outras coisas, sem que ele intervenha. Não vai intervir. Como eu já vos disse, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Quando o Todo-Poderoso diz assim, quando tu estiver em teu cativeiro, e clamar de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, eu te responderei. Uau! Então, se eu não o busco, achas que ele irá vir até mim? Achas que ele fará uma intervenção dessa? Não. Nunca vai fazer. Ele quer que vós mudem, que você mude a sua direção. Mas se não querem, achas que ele irá fazer? Achas que ele abrirá o céu para dizer, olhe, não faça isso? Não fará. Porque essa escolha é de vós. Está em vossos corações. Mas é isso que nós temos. Mas vamos mais à frente. Agora então, depois de 14 anos da conversão do apóstolo Paulo, nós começamos a sua primeira viagem missionária. Ali por volta do ano 47 a 48, ele sai com Barnabé e João Marcos. Deus estava começando, através de Paulo, uma nova estratégia de implantação de igrejas no mundo da época, que nós conhecemos como viagens missionárias de Paulo. Não era o Todo-Poderoso que estava mudando a sua estratégia. Não. Aqui, quem mudou a sua estratégia foi Satã. Satã viu que desta forma ele não iria conseguir, porque os mensageiros eles só se multiplicavam, as pessoas criavam amor àquele evangelho. Então, o que ele deve fazer? Aquilo que ele prometeu quando o Todo-Poderoso o condena, como eu já vos disse. Já que tu me condenastes a este mal, eu estarei em tua senda reta. Nutrirei vãs esperanças em vossos corações, e tu não encontrarás mais neles agradecimento. Uau! Olha só!
E essa estratégia ela é mudada agora. Ela é colocada o quê? De uma forma diferente. Se eu não posso com o meu inimigo, me unirei a ele. Então agora vem a introdução da mentira dentro da verdade. Mas vamos mais à frente entender tudo isso. Paulo. Na saída dessa primeira viagem, parece que Barnabé ainda tem um protagonismo maior, mas ainda em Chipre já dá para perceber que Paulo se torna o líder principal da viagem. Eles começam então a sua viagem passando por Salamina, cidade de Pafos, Atália e Perge. Aqui em Perge, João Marcos acaba abandonando a viagem. Isso aí vai gerar um transtorno, Paulo fica chateado, e a gente vai ver que ele meio que rompe com o João Marcos aqui, não gosta muito dessa ideia. A gente não sabe nem muito por que o João Marcos abandonou, mas o fato é que ali em Perge, João Marcos abandonou o apóstolo Paulo. Depois eles passam pela Antioquia da Psídia, João Marcos abandonou. Por que ele abandonou? Como é conhecido Marcos, do Evangelho de Marcos, por que ele abandonou ele? É simples. Ele começou a andar no caminho do qual não provinha da verdade. E Marcos conhecia a verdade, porque foi ensinado pelos discípulos. E aí Marcos viu que ele andava em um caminho do qual não era benéfico. E por isso ele o abandona. Não quer mais andar com ele. Por quê? Porque ele deturpava a verdade. Ele falava algo contrário à verdade. E aquilo não era verdade. Então ele se aparta dele e segue a sua vida. Mas vamos mais à frente. cidade de Icônio e chegam em Listra. Nesses lugares, Paulo e Barnabé procuraram primeiramente a sinagoga e ali começavam a ensinar. Às vezes até realizavam algum milagre, em alguns lugares foram bem recebidos e em outros tiveram forte resistência e até perseguição. E ali em Listra eles começaram a realizar alguns milagres, e alguns sinais, e Paulo e Barnabé foram confundidos com Zeus e Hermes, deuses gregos. Nunca houve esses milagres, esses sinais. Isso aí já foi criação de quem escreveu. Mas vamos mais à frente. Afinal, eles chegaram lá, começaram a fazer sinais e maravilhas, o povo olhou para ele e disseram: é Zeus, é o deus Hermes. Zeus e Hermes apareceu no meio de nós. E aí Paulo tenta acalmar essa confusão, dizendo: não, calma aí, a gente não é nenhum tipo de deus, não. A gente está aqui em nome de Jesus Cristo, é Jesus quem faz esses sinais. E aí alguns judeus aí começaram a causar uma muvuca e as pessoas começaram a apedrejar o apóstolo Paulo. E Paulo foi apedrejado até ser considerado como morto. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa sendo dada como morta depois de ter sido apedrejada? Só que Paulo não morreu. Ele levantou e continuou pregando o evangelho. Ele sai então, passa pela cidade de Derbe e as igrejas da região da Galácia foram todas plantadas aí nessa primeira viagem missionária de Paulo. Paulo então ele retorna para a cidade de Antioquia e ali por volta do ano 48 depois de Cristo, assim que ele retorna da sua primeira viagem, ele escreve a sua primeira carta. A carta aos Gálatas, da viagem onde ele tinha acabado de ir. A carta aos Gálatas possivelmente seja a primeira carta de Paulo. Há pelo menos duas teorias quanto à sua datação. Se a carta foi escrita para a Galácia do Sul, a Galácia Meridional, ela já pode ter sido escrita em torno de 48, 49 depois de Cristo. Mas se ela foi escrita para a região norte da Galácia, a Galácia Setentrional, ela tem que ser escrita a partir de 52 ou nos próximos anos, durante a terceira viagem missionária. Na minha opinião, é já logo após a primeira viagem missionária que essa carta é escrita. E há alguns elementos que podem ser alistados aqui. Por exemplo, a Galácia Setentrional, a Galácia do Norte, que seria uma data pouco mais tardia, essa região ela era pouco conhecida. Cidades como Péssino, Távio, Ancira, nós praticamente não sabemos se ali há igrejas nessa região ou não. Um outro detalhe, Barnabé é citado pelo menos 3 vezes na carta aos Gálatas e ele somente acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. Não faria sentido se fosse escrito a uma região onde eles nem conheciam Barnabé. Uma outra questão ainda é que a atividade judaizante ela é muito mais provável no sul da Galácia.
E talvez justamente essa atividade judaizante é que tenha motivado o concílio em Jerusalém, que nós lemos em Atos capítulo 15. Paulo não cita a decisão tomada nesse concílio em Jerusalém, que aconteceu no ano 49, que tratava justamente dessa questão da lei ser ou não ser válida para os gentios. É difícil a gente ler o capítulo 2 de Gálatas imaginando que o concílio de Atos 15 já tenha acontecido e que Paulo não o mencione. Então me parece mais provável que a carta aos Gálatas tenha sido escrita antes do concílio de Jerusalém, por volta do ano 48, talvez início de 49. Essa foi a primeira carta do apóstolo Paulo. Logo em seguida, cerca de um ano depois, no ano 49, acontece em Jerusalém o grande concílio dos apóstolos. E essa é a carta que começa toda a profanação da verdade. Uma carta da qual, infelizmente, destrói tudo aquilo que o Machia havia apregoado, junto com seus discípulos, junto com todos aqueles que andaram com ele. E por que ela destrói? Vamos lá, meus irmãos. Eu quero pegar alguns pontos dessa carta e mostrar para vós. Então, observe o que diz em Gálatas, no capítulo 1. Ao único evangelho. Me espanta que tão rapidamente vós desviastes do Cristo, que vos chamou por sua graça, a outro evangelho, o qual não existe. Porém, há alguns que vos perturbam e pretendem perverter o evangelho do Cristo. Mas mesmo se nós, ou um anjo do céu, vos prega algo além do que vos temos pregado, seja anatema. Como assim? Mas mesmo se nós, ou um anjo dos céus, vos apregar algo que nós não vos temos apregado, que seja anatema, hoje já começam a entender um pouco da discordância do elo da verdade. Por quê? A postura aqui dele deveria ser totalmente diferente. Ela deveria ser assim: se nós ou um anjo dos céus vier e apregoar algo diferente do que o Machia, o Filho do Todo-Poderoso, nos apregoou, que seja anatema. Não, mas ele coloca como se fosse eles mesmos. Como assim? Aí você vai mais à frente. Vamos mais à frente. Paulo defende seu evangelho. Veja-se, seu evangelho. Aí ele diz assim: porque vos dou a conhecer, meus irmãos, que o evangelho anunciado por mim não surgiu dos homens, porque certamente não recebi, nem me foi ensinado da parte de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Porque vós ouvistes a respeito da minha maneira de viver anteriormente no judaísmo, de como perseguia ferozmente a igreja de Deus e estava assolando, e me destacava no judaísmo sobre muitos de meus contemporâneos, que eram da minha raça, sendo especialmente zeloso da doutrina de meus antepassados. Mas quando aquele que me apartou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, desejou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não dei conhecer em seguida a carne e sangue, nem fui a Jerusalém aos que eram apóstolos primeiro que eu, antes fui para a Arábia e retornei novamente a Damasco. Espera aí. Às vezes eu tento engolir certas coisas, mas é difícil, muito difícil. Como assim? O evangelho agora é dele? Revelado não por homens, mas sim pelo Espírito que o revelou. Nada contra isso, nada contra. E Ian, em uma das suas cartas, ele diz, e Ian, que é conhecido como João, ele diz assim: se um irmão de vós pecar contra o Todo-Poderoso Iá, orem por ele,
interceda por ele. Mas se esse irmão pecar para a morte, não interceda por ele, não interceda. Porque esse irmão, infelizmente, pecou contra o Todo-Poderoso Yah ferozmente. Aí nós vamos entender um pouco isto. Agora vem um novo evangelho, algo que do qual não faz jus. Vamos em Gálatas 2 e observar o que ele vai vos dizer agora, que ainda é mais grave ainda. Vamos lá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos chamados pecadores. E porventura, Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, constituindo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é Saulo de Tarso. Agora, ouça o Mashiach. Mataniá, Mateus, capítulo 5. Tudo o que está escrito se cumprirá. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas a cumprir. Porque de certo vos digo que até que os céus e a terra cessem, nenhuma iude ou um ponto da verdadeira lei do Todo-Poderoso Yah cessarão, até que tudo se cumpra. Portanto, todos os que menosprezem um só desses pequenos mandamentos, e assim os ensine aos homens, esse não será chamado para os reinos dos céus. Mas qualquer que os cumpra e os ensine, este será chamado para os reinos dos céus. Pois se vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Uau! Olha só! Não, as obras da lei não são mais ditas, não são mais justas. Vivemos na fé no Jesus Cristo. Como assim? E o que o Mashiach fez? Como eles dizem que Jesus Cristo é o Mashiach, o que ele fez? Não vim abolir, mas cumprir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Cumpra-se aquilo que eu mandei fazer. Façam o que eu mandei fazer e serão justificados por suas obras. Agora não somos mais justificados pelas obras. Não somos. Somos agora justificados por quê, então? Qual a justificativa para ti? Yaakov, conhecido como Tiago, diz: tu tens fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Achas que a tua fé só de boca te salvará? As obras da lei têm que ser verdadeiras. Tem que haver a obra da lei. Será justificado pela boca se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus. Quem era fariseus? Na história. Não entrareis vós nos centros dos céus. E se tu menosprezar um só pequeno mandamento deste, não entrará no reino dos céus. Não entrará. Quando ele se põe contra a lei, as obras da lei, ele se põe contra o Todo-Poderoso Yah e se põe contra o Mashiach. E aí vós entendem que a verdade não habitava nesse ser, que deturpou toda a verdade, destruiu o Evangelho, por dizer que ele agora recebia
algo do além. Eu sempre vos digo, meus irmãos e minhas irmãs, tudo o que eu vos falo hoje, peguem as Escrituras e comparem com a verdade. Não peguem as minhas palavras como verdade absoluta. Não. Comparem. Vejam o que eu estou vos mostrando. Observe as Escrituras da forma que eu estou vos mostrando. E vós tirem as suas próprias conclusões. Se está certo ou se está errado. Aí vós vão entender toda essa verdade. E vão viver a lei divina como ela deve ser vivida. Não acreditando nessas falácias, nessas fantasias. Agora estamos salvos. Não precisamos mais de nada. Somos salvos pela graça. Mentira. Nosso Senhor fala sobre isso. É mentira. Quando chegarão até mim, eu vos direi, apartam-te de mim, praticante de iniquidade, porque as tuas obras não são dignas de arrependimento. Mas eu acredito nisto? É sério que eu quero acreditar nisso? Numa falácia de um homem? Veja que ele cria um protagonismo dentro das Escrituras que nenhum discípulo teve. Nenhum. O Saulo, o Paulo, o poderoso Paulo, o apóstolo mais importante. Que conversa fiada é essa? Aquele que quiser ser o primeiro será o último e o servo de todos. Uau! Mas vamos mais à frente e entender ainda mais profundo toda essa história. Apóstolos para resolverem a questão se os gentios devem seguir as leis de Moisés ou não, se eles precisam se circuncidar ou não. Alguns judeus haviam ido para Antioquia e começaram a ensinar que se os gentios não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Isso leva Paulo e Barnabé a uma grande discussão com esse grupo e ambos são designados a irem a Jerusalém para tratar desse assunto. Isso acontece no Concílio de Jerusalém. Depois de longa decisão, decidiram então enviar uma carta informando que não era necessário que os gentios se submetessem aos costumes judaicos, apenas recomendando que se abstivessem de algumas práticas pagãs. Decisão tomada, carta foi escrita, foi enviada e foi lida na igreja em Antioquia. Agora a obra podia continuar e Paulo e Barnabé continuam ensinando e pregando. E no mesmo ano, com essa notícia, com essa abertura para o mundo gentílico, no mesmo ano, cerca de 49 depois de Cristo, Paulo então inicia a sua segunda viagem missionária. Dessa vez, ele treta ali com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, só que João Marcos abandonou eles na primeira viagem. Então Paulo segue sua viagem sem Barnabé e vai com Silas. Eles saem de Jerusalém, passam novamente pela região da Galácia para visitar as antigas igrejas e ali ele conhece Timóteo. Timóteo que vai ser muito importante na vida do apóstolo Paulo, um dos principais discípulos do apóstolo Paulo. Logo em seguida, Paulo e sua equipe tentam pregar o evangelho na Ásia, mas o texto diz que o Espírito Santo os impede, eles não conseguem. Por 2 vezes eles conseguem seguir viagem e o Espírito Santo os impede. Até que Paulo recebe um sonho, uma visão de um homem dizendo a ele: passa na Macedônia e ajuda-nos. Isso leva Paulo a pisar pela primeira vez na Europa, entrando pelo porto de Neápolis. O primeiro contato mais efetivo é em Filipos. E eles chegaram em Filipos sabendo que Deus mandou que eles fossem para a região da Macedônia. Afinal, pensa comigo, Paulo acabou de receber uma visão: venha para a Macedônia, vá para a Macedônia. Deus respondeu às orações que eles iriam para a Macedônia. Quando eles chegam na Macedônia, na cidade de Filipos, o que acontece? Eles são presos. Olha só quanta coisa o apóstolo Paulo passou nas suas jornadas missionárias. E foi ali, naquela prisão em Filipos, na cidade de Filipos, que eles cantam, eles louvam, e Deus então liberta eles da prisão. O carcereiro fica confuso, pensa que todo mundo fugiu, ele tentou se matar, mas o apóstolo Paulo o impediu, e então ele crê e toda a sua família é salva. Eles plantam uma igreja em Filipos e logo depois eles passam brevemente na cidade de Bereia. E é interessante. Aqui é simples de nós entendermos essa libertação deles. Muito simples. Há uma ordem do governo romano para que eles soltassem eles.
Não é nada disso. Não aconteceu nada dessas coisas. Nenhuma historinha dessa. Que eles cantam, louvam. Não. Poderiam ter louvado a César. Aí foi quando libertaram eles dessa prisão aí. Mas vamos mais à frente. Que ali em Bereia, enquanto Paulo pregava, os judeus iam lá pesquisando nas escrituras para ver se o que ele estava falando era verdade mesmo. Acho que a gente precisa ser mais como os bereanos que consultam as escrituras. Logo em seguida... Com certeza, com certeza. Porque se assim fizéssemos, não cairíamos nessa historinha aqui não. Não. Se nós observássemos as escrituras, observássemos o que o Mashiach falou, o que o Todo-Poderoso Yah apregoava pela boca dos seus profetas, não cairia nessa historinha aí. Não mesmo. Mas vamos mais à frente. Paulo vai para Atenas. E ali em Atenas ele vai ter uma experiência muito interessante. Assim que eles chegam em Atenas, eles percebem que é uma cidade completamente idólatra, cheia de ídolos. E Paulo então começa a sua pregação, e uma pregação incrível. Paulo ele era genial quando se falava em contextualização, em entender a cultura, entender o que está acontecendo. Ele pega um dos deuses desconhecidos dos gregos e diz: olha, eu vim falar sobre esse Deus desconhecido. E a pregação de Paulo ali em Atenas foi incrível, mas mesmo sendo incrível, ela não obteve tantos resultados. E é interessante que logo depois de Atenas, que ele sofre, digamos assim, uma certa frustração, porque todo o seu discurso, todo o seu argumento não funciona, ele não teve resultado, ele vai para a cidade de Corinto. E ali na cidade de Corinto ele vai ficar por cerca de 2 anos. É muito interessante a reflexão que Paulo faz mais adiante sobre a sua passagem por Corinto, após um episódio que aconteceu em Atenas. O grande discurso de Paulo parece não ter dado muito resultado. No final daquele capítulo, nós lemos que alguns zombaram, outros disseram que talvez ouviriam Paulo novamente em algum outro momento e apenas alguns poucos creram. Mas de fato nós nunca ouvimos sobre o surgimento de uma igreja em Atenas. Depois disso, Paulo vai para Corinto e passa ali esse bom tempo pregando naquela cidade. Mais tarde, quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, ele afirma o seguinte: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa confissão que Paulo faz na carta aos Coríntios parece que leva ele a fazer uma reflexão do que havia acontecido em Atenas e dos resultados daquela sua passagem por lá e da nova estratégia que ele tem em Corinto. Ele decide que a única coisa que vale a pena fazer é pregar a Cristo e esse crucificado. Não são as palavras eloquentes, não são as palavras persuasivas de sabedoria que vão levar as pessoas a ter uma vida transformada, mas sim a pregação sobre a pessoa de Cristo e esse crucificado. Isso é uma interessante lição para as nossas vidas também. Se há algo que vale a pena ser feito, é pregar a Cristo e esse crucificado. Nesses 2 anos, ele também escreve as suas 2 cartas. Vamos lá. Aqui nós temos uma dualidade. Dualidade de personagens. Totalmente diferente um do outro. Quando eu leio a carta de Coríntios, eu vejo um Saulo. Mas eu só consigo ver um outro Saulo a partir do versículo 6, ou seja, do capítulo 6. Eu começo a ver um outro Saulo, não o mesmo do capítulo 1 de Coríntios. E aí eu não compreendo isto. Vejo um que é de uma forma, ele me mostra de uma forma, mas depois vem um outro que é totalmente diferente. E o que é isso? Esse Saulo, ou seja, Shaul, Paulo, que vai a Atenas e faz aquela apregoação, ou seja, ele apregou ali para aquele povo e depois ele desce para Corinto, esse é o Paulo discípulo e não o Saulo de Tarso. Não é ele.
Esse é o Paulo. Mas aí depois, no capítulo do 6 para baixo, eu já tenho um outro Paulo. Um outro Paulo totalmente diferente. As escrituras, elas são um pouco, vamos dizer assim, manipuladas para um elo do qual foi apregoado até hoje pelos que fizeram toda essa destruição da escritura, e por isso eu não compreendo a verdade. Mas vamos lá, eu quero mostrar isso para vós para que seja bem interessante e que vós compreendam o que eu estou vos falando. Quando eu vou ler em Efésios, no capítulo 5, eu vou ver Shaul, discípulo do Mashiach. Observe o que ele diz. Efésios, capítulo 5, versículo 32. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também o Mashiach nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uau! É isso mesmo. Verdadeiramente é isto mesmo. Devemos ser imitadores do Todo-Poderoso Yah. Verdadeiramente. Mas agora chega um outro Paulo. O Paulo da igreja. Uau! Extraordinário Paulo. Vamos ver o que ele vai nos dizer em Coríntios, no capítulo 11. Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Hã? Como assim? Imitador dele? O ecocentrísmico, ou seja, o ser cêntrico, agora não é mais o Todo-Poderoso, não é. Não é mais o Mashiach, não é. Agora é Paulo. Sejam imitadores de Paulo. Vamos ver o que o Mashiach fala sobre isso. Observe o que diz o Mashiach. Então o adversário o levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrando-te me adorares. E então Yeshua disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: a Yah, teu Deus, adorarás, e somente a ele tu servirás. E o adversário o deixou. E se aproximaram os anjos celestiais e lhe ministraram. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs. Tens que ser imitador de quem? Adorador de quem? Veja a contradição da verdade. Meus imitadores, sejam meus adoradores, ou seja, como? Não, mas que é para não ficar tão impactante isso, aí eles colocam, não, porque Cristo é a cabeça, mas eu sou o corpo. Aí começa essa historinha, que a igreja tem membros, que a igreja traz isso, que a igreja... Todas as vezes que nós vamos ler sobre as igrejas, no livro do Apocalipse, uma revelação dada a Yahya, João, como é conhecido, nós vemos uma mensagem através de um ser. Veja que quando o nosso Mashiach, ele transmite a mensagem às igrejas, entre aspas, não é uma igreja, é um ser. Veja que na igreja de Tiátira, é um homem que tem uma mulher. Como assim? É simples entender isso. Eram mensageiros e não igreja. Há o mensageiro que está em Tiátira. Há o mensageiro de Laodiceia. É simples. Nós entendemos isso. Mas não, eu acredito que é uma igreja, por isso que tem membros.
corpo, braço, perna, cabeça. Não, tem nada disso. São seres. Se tiver um ou dois e estiver clamando ao meu nome, eu estarei com ele e viverei com ele e ele comigo. Simples isso. Mas, infelizmente, foi isso que foi mostrado para nós como verdade absoluta. E aí, nós não compreendemos mais isso. Veja que isso é Satanás. Nada mais que Satanás. Sejam meus imitadores, trazendo para ti algo que não é de tua glória, não é honra tua. Como assim? Mas eu creio nisso. Mas vamos mais à frente. Aos Tessalonicenses. Então ele começa o seu retorno, indo para Cencreia, onde ele raspa a cabeça por causa desse voto, talvez ainda consequências desses 2 anos de reflexão, vamos começar uma nova etapa. Ele passa rapidamente por Éfeso, Cesareia, enfim ele chega em Jerusalém e aí retorna para Antioquia, a igreja onde ele fazia parte. Então a segunda viagem missionária se conclui, as igrejas da Macedônia foram plantadas, a igreja da Acaia e da Frígia também. E Paulo não perdeu muito tempo não, ele era apaixonado pela obra missionária. A vida do apóstolo Paulo era pregar o evangelho a todas as pessoas. Então quase que imediatamente, ainda no ano 52 depois de Cristo, ele parte para a sua terceira viagem missionária. Ele visita de novo as igrejas da Galácia, só que agora ele vai para Éfeso. E ali em Éfeso ele fica cerca de 3 anos. Então nós vemos que foi o lugar onde Paulo mais esteve durante as suas viagens. Ele realmente tinha muito amor por essa igreja e durante esses 3 anos em Éfeso ele ficou ensinando na escola de Tirano, que era ao ar livre, né? Um local ao ar livre onde ele pregava e ensinava as pessoas e ele ficou ensinando ali durante esses 3 anos. Éfeso é uma cidade muito influente na Ásia Menor e mostra um pouco. Esta é a carta do apóstolo, ou seja, do discípulo Shaul, conhecido como Paulo. Éfesos. Esta é a carta original, é de um discípulo. Vós podem ir aí no Google e pesquisarem que há uma dualidade de pensamentos. Esta carta é do discípulo Shaul, do discípulo Paulo, não do Paulo de Tarso, não. Esse que está em Éfesos é Shaul, o discípulo. Vamos mais à frente. Do estilo estratégico de Paulo na escolha dos lugares onde implantava igrejas. É em Éfeso que Paulo precisa corrigir alguns ensinos equivocados, pois alguns haviam ouvido apenas o batismo de João. Então ele corrige isso e são batizados em nome de Jesus Cristo e recebem o Espírito Santo. É dessa cidade que Paulo escreve suas cartas à igreja de Corinto e possivelmente até tenha... Veja que aqui nós temos uma contradição da palavra. Aqui já é uma profanação da carta. Colocar um batismo do qual nunca existiu. Nunca existiu. O nosso Senhor, ele batizava em nome de quem? Ele batizou muitas pessoas, como é descrito nas Escrituras. Como Iaian, quando ele é questionado por seus discípulos, que Yeshua estava do outro lado e batizava mais do que ele. E ele diz, é importante que ele cresça e que eu diminua. Quem vem do alto está sobre todos e fala de tudo que conhece, ou seja, tudo que viu e escutou. E nós que somos terrenos, ouvimos e como seu amigo, nós nos regozijamos. Opa! Então, se o Mashiach batizava em nome de quem? Dele mesmo? Não. Em nome do Todo-Poderoso Yah. Esse batismo ele não muda. Ele continua. Pode ser ter se ganhado o nome do Mashiach junto, mas nunca deixando o nome do Todo-Poderoso Yah de lado. Nunca deixando. Mas aí vem essa profanação da verdade. Mas vamos mais à frente.
feito uma visita intermediária a Corinto que nem está relatada em Atos, pois em 2 Coríntios menciona que ele os visitará pela terceira vez. Mas, de acordo com Atos, só havia estado ali uma vez na segunda viagem missionária. Então é possível que de Éfeso ele tenha feito ainda uma visita rápida até Corinto. E aí depois houve uma grande confusão em Éfeso, eles começaram a queimar as literaturas falsas, né? O povo de Éfeso começou a dizer salve a Diana dos Efésios, porque tinha uma deusa muito importante naquela cidade. A muvuca acontece e Paulo acaba saindo dali, ele teve que partir, né? E ele foi para a região da Macedônia outra vez. Por volta do ano 56 a 57, Paulo passa então um inverno em Corinto e ali escreve a sua grande e importante carta aos Romanos. Foi nessa época. Logo depois, por volta do ano 57, ele começa o seu longo retorno da sua viagem, passando por várias cidades. Ele pega um barco em Troade, ele vai descendo brevemente na cidade de Mileto, ele passa para ver os anciãos de Éfeso. E essa cena é muito interessante. E quando ele está em Cesareia Marítima, já próximo de Jerusalém, desce da Judéia um profeta chamado Ágabo, e ele faz uma espécie de ação simbólica, ação profética, quase no estilo dos profetas do Antigo Testamento. Ele pega o cinto do próprio Paulo e com ele amarra as mãos e os pés do apóstolo e afirma: assim diz o Espírito Santo, desta maneira vou amarrar o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Qualquer outro iria se desesperar com uma profecia dessas, mas a resposta de Paulo mostra que ele estava bem consciente de tudo o que poderia acontecer com ele. Paulo sabia que seria preso. E aí nós temos aquele famoso texto em que ele diz: olha, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Essa era a vida do apóstolo Paulo, era por isso que ele estava apaixonado. Ele não se importava de ser preso ou de morrer. Essa era a vida do discípulo Shaul. Essas palavras do discípulo Shaul, não do apóstolo famoso Paulo, não é dele. Essas palavras de Shaul. Mas vamos mais à frente. Em Jerusalém, a única coisa que ele se importava era pregar o evangelho a todas as pessoas. Essa é uma grande lição para as nossas vidas. É simples de nós entendermos isso, meus irmãos. Todas as vezes que a palavra ela vem através de a graça de Deus, ou seja, a graça de Yah, a graça do Todo-Poderoso Yah. Quando Shaul usa essa palavra, esse é o discípulo. Quando vem a palavra Christos, já não é o discípulo. Não é o discípulo. E aqui nós entendemos muito bem isso. Mas, vamos mais à frente. Quantas vezes, diante de situações quase insignificantes, abandonamos nossa missão, deixamos de cumprir nossas tarefas, achando que não é possível proclamar o Evangelho? Paulo estava decidido a ir até o fim, sem se importar com o que poderia lhe acontecer. O cumprimento da sua missão era mais importante do que a sua própria vida. Ele volta para Jerusalém no ano 57, quando ele chega lá ele é preso e ele vai ficar 2 anos preso em Cesareia, sob o regime de Félix e de Festo, até que Paulo, o próprio Paulo, ele apela para ser julgado por César. Afinal, tinha uma picuinha ali entre os judeus, porque veja bem, se você assistiu o nosso documentário da história do cristianismo, nessa época os romanos não perseguiam os cristãos, eles não estavam interessados em perseguir os cristãos. A perseguição vinha pelos judeus, e os judeus estavam ali tentando armar muitas picuinhas contra o apóstolo Paulo, até que o próprio apóstolo Paulo chega para as autoridades e diz: eu quero ser julgado por César. Ele bate no peito e diz: quero ser julgado pelo grande imperador do Império Romano, César. E o pedido de Paulo é concedido e ele é levado então para ser julgado por César. Por que será que ele pediu isso? Para ser julgado por César. César sabia de todo, vamos dizer assim, de todo o plano. Poderia até nem saber, mas já tinha as suas bases religiosas bem definidas. E entendia o porquê de tudo isso. Então, quando ele pede para ser julgado por César, ele automaticamente é concedido a ele. Por quê? Porque havia uma manipulação já de tudo isso. Veja que ele é um homem que ele viaja muito.
sai espalhando o evangelho da forma que ele entendia, que ele queria que as pessoas entendessem, e por isso ele vai e espalha mesmo. A profanação ela é espalhada muito ligeira. E diferente da mensagem verdadeira, que foi destruída com tudo isso. Veja que os Yahudim já começam a ficar contra ele. Coisas que não acontecia muito com os mensageiros da paz. Por quê? Porque os mensageiros da paz, eles tinham uma base na verdade. Eles ainda adotavam os princípios judaicos, eles adotavam. Quase todos eles tinham os mesmos princípios, eram homens em Yahudim. Então eles tinham essa visão. Mas aqui, quando começa-se esse derramar de profanação dentro da lei divina, é que começa a ter uma rebelião ainda maior por parte dos Yahudim. Eles tinham algo contra aquilo que o Mashiach apregou, mas nem todos eles, isso aqui tem que ser muito bem entendido, nem todos eles. A maioria dos Yahudim acreditavam nas palavras de Yeshua, só os líderes religiosos era que não aceitavam. Não pelo fato das palavras dele, não era pelo fato das palavras dele, mas sim pela ganância, pela postura que eles tinham, ou seja, a liderança que eles tinham em cima do povo, isso que assustava eles, deles perderem. Mas não pelas palavras dele. Não, eles sabiam que as palavras deles provinham do Todo-Poderoso Yah. Não é à toa que quando o homem vai questioná-lo sobre a moeda do César e os impostos ali, ele dá a moeda de César na mão dele, o homem diz: nós sabemos que tu provém do elo da verdade, porque tu fala da verdade e não te importa nas aparências dos homens. Veja, isso é claro. Eles sabiam que ele provia da verdade. Mas qual era o medo dos Yahudim ali, dos líderes religiosos, e não do povo? O povo aclamou a ele na entrada em Jerusalém. É descrito nas Escrituras. Hosanna, bendito é o que vem em nome do Todo-Poderoso Yahuwah. Então, se um povo aclamou ele e depois o crucificou, como é dito, o matou, tem algo errado. Então, essa doutrinação que era imposta pelos discípulos, ela começou a soar suavemente aos ouvidos dos Yahudim, dos judeus, como é conhecido. E ela era tranquila, aceita. Mas quando Saulo traz essa visão totalmente contrária, abirrogando a lei, tirando os preceitos verdadeiros da lei, peraí, não, aí começou aí contra os Yahudim, começou a ter esse impulso contrário à lei divina, e aí foi que começou toda essa discórdia entre eles. Mas vamos mais à frente entender um pouco mais profundo. Aí nós damos início a uma nova viagem. A viagem de Paulo preso até Roma para ser julgado, que muitos vão considerar como a quarta viagem missionária, porque mesmo Paulo estando preso e sendo levado a julgamento, ele continua evangelizando todo mundo. Ele fala de Jesus para todo mundo que está ao seu redor começa a ser impactado pela sua vida. Então eles partem para essa última viagem em direção a Roma. Não foi uma viagem fácil. Eles saíram, passaram por Mirra, depois eles passaram por Cnido, Bons Portos, e aí veio uma grande tempestade. E com essa grande tempestade eles perderam a direção e ficaram à deriva por dias. Os marinheiros já começaram a achar que não teriam mais chances, que eles não sobreviveriam. E o apóstolo Paulo acalmando todo mundo, dizendo: olha, calma, vai dar tudo certo, Deus está no domínio de tudo, ninguém vai morrer. Eles ficam à deriva por dias, até que uma tempestade vem e eles sofrem um naufrágio. E eles sobrevivem a esse naufrágio e vão parar na ilha de Malta. E quando eles chegam na ilha de Malta, graças a Deus, está tudo bem? Ainda não. Paulo é picado por uma serpente. Gente, vale parar aqui um pouquinho para ressaltar quantas dificuldades Paulo passou para pregar o evangelho.
ele foi apedrejado, considerado como morto, ele teve que fugir, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por uma serpente, ele foi preso e muitas outras situações, e nada disso o impediu de pregar o evangelho. E aí eu vejo tantos líderes hoje dizendo: eu estou desanimado de pregar o evangelho porque eu estou com um cravo no pé. Eu sei que isso é um exagero, mas é para fazer uma comparação de como nós estamos desistindo tão facilmente a esse grande chamado que nós temos de pregar o evangelho. Logo depois que eles ficaram ali em Malta, sobreviveram ao naufrágio, enfim eles chegaram... Não, esse aí nunca foi perseguido. Da forma que ele falou, não. Shaul sim, os discípulos sim, foram perseguidos verdadeiramente, foram mortos, foram maltratados e espalharam o evangelho. Mas Saulo de Tarso, não. Ele apregoava uma fé que era um pouco mais sem obras. Como ele disse, não somos justificados pelas obras da lei. Então, se não somos justificados, só somos justificados por uma declaração, por que toda essa apregoação, por que levar o evangelho? Não faz jus. Ou tu fala uma coisa, ou tu faz outra. Então, quando eu ouço isso, sei que não provia dele. Não provia. Mas vamos mais à frente. Em Roma. E ali em Roma, Paulo ele vai ficar preso numa prisão domiciliar. Isso é chamado de menagem, que era um direito dele como cidadão romano. Nessa prisão, Paulo podia receber a todos os que iam vê-lo e pregava normalmente o evangelho. Aos Filipenses, Paulo afirma que toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio, ouviu falar do evangelho. Eu fico pensando nos soldados que tinham que tirar guarda vigiando o prisioneiro Paulo. Não tinha opção, tiveram que ouvir o testemunho de Paulo. É desse período em Roma que Paulo escreve as cartas aos Efésios, aos Filipenses, a Colossenses e a Filemão, que são conhecidas como as cartas da prisão. Lembra que eu disse para você que nessa época Roma ainda não perseguia os cristãos? Então, aqui acaba o livro de Atos. Nós não temos mais notícias do que aconteceu com o apóstolo Paulo na Bíblia, porque Atos termina aqui em aberto, a gente não sabe o que aconteceu. Mas alguns estudos e alguns registros vão mostrar que possivelmente Paulo foi liberto dessa primeira prisão, porque não tinha nada contra ele, e o imperador acabou libertando o apóstolo Paulo por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. É muito provável que após a primeira prisão em Roma, Paulo tenha sido liberto e tenha feito mais algum tempo de atividade missionária que não está relatado no livro de Atos. Um outro elemento muito interessante é que Clemente de Roma escreve que Paulo foi martirizado após anunciar o evangelho no Oriente e no Ocidente, e que Paulo chegou até os confins do Ocidente. Ora, se Clemente escreve isso a partir de Roma, a menção ao Ocidente pressupõe alguma atividade missionária a oeste de Roma, possivelmente até a Espanha. E é provável que ele tenha ficado aí por cerca de 4 anos livre. Foi nessa época que ele escreve a carta de Tito, que ele escreve também a sua primeira carta de Timóteo. Então Paulo teve esse certo tempo de liberdade. E aí sim, as coisas vão se complicar. Você que já assistiu o nosso documentário da história do cristianismo, viu que Nero, quando estava no poder, ele ficou meio doido, Roma pegou fogo, não foi ele que colocou fogo em Roma, mas Roma pegou fogo e ele culpou os cristãos. E aí começa então uma severa perseguição aos cristãos. E foi nessa grande perseguição, por volta do ano 67 depois de Cristo, que Paulo foi preso pela segunda vez. E agora, essa prisão sim já era numa masmorra. Aí Paulo estava preso de verdade. E foi nessa prisão que Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Provavelmente a última carta do apóstolo Paulo. Uma carta em que a gente consegue perceber que ele já está escrevendo em tom de despedida. Que ele diz que guardou a fé, que lutou um bom combate. Ele já está se despedindo de Timóteo e se despedindo de todos nós, porque ele sabia que seria morto por causa do evangelho. Essa segunda prisão em Roma, Paulo é martirizado. Não temos relatos específicos sobre o seu martírio, mas os pais da igreja nos dão alguma ideia da data. Eusébio data em... Esse é Shaul, não Paulo de Tarso. Esse Paulo de Tarso ele só foi um perseguidor da igreja, ou seja, dos mensageiros da paz, mais nada. E aqui eu tenho uma outra indagação para vós. Por que
todos os perseguidores, por exemplo, ele, como um perseguidor dos mensageiros, houve aquele sinal do qual é dito: abriu-se o céu e veio a luz contra ele, e houve uma intervenção divina. E por isso ele passa a não ser mais perseguidor e passa a ser por outro lado. Por que isso não acontece com Nero também? Que era um perseguidor ainda pior do que Saulo de Tarso. Por que não acontece? Veja que a história ela é contada de forma perfeita, só que nós não observamos isso. Não observamos. Aquele que perseguiu continuou perseguindo de uma forma contrária, deturpando a verdade, mostrando um outro lado obscuro da verdade. E em seguida, quando há um rompimento, que é esse rompimento, que ele não consegue mais fazer o que ele estava fazendo, que os discípulos mostravam uma verdade totalmente contrária com ele. Veja que na escritura de Tiago, de Yaakov, é bem claro, ele explicando para os irmãos que uma fé sem obras é morta. Então já havia uma resistência contrária dos discípulos a esse ensino do qual estava sendo mostrado. E por isso nós não compreendemos esse fato. Mas a igreja tornou Paulo como o centro das atenções. Veja que ele é o que tem mais escrituras dentro do Evangelho. E aí, os olhos que eram voltados para o Mashiach agora voltaram para ele. E aí ele começa a defamar toda a escritura. E eu não compreendo isso. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu quero que vós entendam? Todos esses seres que não provêm da verdade vão trazer mentiras para dentro dela. Veja quando ele começa a pedir as famosas dízimos e ofertas. Veja isso. E o que o Mashiach nos fala? De graça vos é dado, de graça vos darei. Algo contrário àquilo que estava sendo apregoado de verdade. Mas ele não, ele começa a pedir, ainda esnoba algumas igrejas, ou seja, algumas comunidades que davam mais do que as outras. Tem algo errado nisso. Mas eu não observo assim. O que eu quero que vós entendam é que eu não preciso dessas cartas. Eu não preciso delas. Basta o conhecimento da verdade. Basta eu conhecer o que o Mashiach me falou, o que o Todo-Poderoso Yah quer de mim. Essas cartas, elas são complementos. Que nós tenhamos que peneirar esse conhecimento. Porque se eu não peneirar isto, eu vou estar vivendo uma falsa ilusão, uma mentira, assim como os Yahudim, os judeus, viveram uma boa parte da sua escritura. Um monte de mentira, um banhar de sangue, ordens de matar, isso não existe. Isso aí é mentira. Mas eu acredito nisso. É sério que eu acredito nisso. Está contra os mandamentos. E mesmo assim eu acredito. Não. Devemos analisar toda a Escritura, não só a Bíblia, como outros livros que provêm do elo verdadeiro, mas com discernimento e no alicerce da verdade. Como eu já vos disse, tudo que vem contra os mandamentos não é verdadeiro. Então é isso que eu quero que vós entendam. Eu não preciso dessas cartas. Se eu tenho um Mashiach que me ensinou todas essas coisas. Eu não preciso ter uma outra interpretação de um homem se eu sei lá quem é. Sei se ele está... Eu não entendo se ele está contra ou a favor, eu não entendo. E ele coloca doutrinas das quais não tem base no que o Mashiach me ensinou. Não tem. Porque como eu já vos mostrei, o Mashiach me ensina desta forma. E ele vem e me diz outra. Então eu tenho que separar, eu tenho que peneirar, saber o que é certo e o que é errado. Fiquem com o Evangelho. Os 3 livros. Mateus, Marcos e Aiá.
Eu entregarei para vós os verdadeiros livros, os que se compõem com as suas escrituras verdadeiras, sem as suas profanações. Tudo o que aconteceu, eu vos entregarei o Evangelho do Reino, o verdadeiro Evangelho do Reino, que ele tem 21 livros, são 21 livros sagrados, só os livros, os verdadeiros livros sagrados. E aí vós compreenderão toda a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero ter colaborado mais uma vez com todos os vossos conhecimentos. Não estou aqui para ficar contra a religião, a isso, aquilo, não. O que eu sempre venho mostrar para vós é uma verdade. Se não há alicerce na verdade, não é verdadeiro, não é. É só vós observarem. Peguem as escrituras, observem. O que é certo, o que é errado, vai continuar errado. Se não tem alicerce, se não há testificação da verdade, é mentira. O Evangelho verdadeiro é aquele que comprova que o Todo-Poderoso Yah é verdadeiro. Mas aquele que vem dizer contra as palavras da lei, esqueça, é mentira. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo mais uma vez até o final deste vídeo. Espero ter colaborado mais ainda com o vosso entendimento. E que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todo o vosso ser, de todo o vosso entendimento, com toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo, e que assim seja. So